Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a edição especial da revista Lições Bíblicas Jovens e Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2020. O título desta série de lições é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista é o pastor Eurico Bergsten. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 9, que traz por título Como vencer as oposições à obra de Deus. Todos aqueles que vivem para servir e obedecer a Deus sofrem perseguições e oposições. O texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, na Nova Versão Transformadora, nos diz: Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Meus irmãos, mesmo diante deste quadro de dificuldades, de oposições e perseguições, o Senhor Jesus nos disse para que tivéssemos ânimo, pois Ele venceu o mundo. E além disso, queridos irmãos, Paulo completa dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nessa lição nós veremos algumas questões, alguns tipos de oposições e perseguições que se nos apresentam como servos de Deus e algumas instruções sobre como vencer, como podemos vencer estas oposições. O textuário da lição está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, e nos diz: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Já como verdade prática, nós temos, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Indo então para a leitura bíblica em classe, que está no livro de Neemias, no capítulo 4, versículos do 8 ao 20, depois na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, e depois na mesma primeira epístola de João, agora no capítulo 5, versículo 5. Acompanhe a leitura conosco. Neemias 4. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus
pelejará por nós. Agora, a primeira de João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O objetivo geral da lição nos diz destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. E como objetivos específicos nós temos, primeiro, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Segundo, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E, por fim, terceiro, destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Introdução. Na lição 7, observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Na realidade, meus irmãos, não foi na lição de número 7, como o comentarista pontuou aqui, mas foi na lição de número 6, que trata justamente da reconstrução dos muros em Jerusalém. Então, a oposição ocorreu ou foi mencionada na lição de número 6 e não na lição de número 7, como está aqui na lição. Como ponto central nós temos, jamais devemos permitir que alguma coisa venha a abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, meus irmãos, há algo muito importante que nós precisamos lembrar. O nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso se dá exatamente através de fé. E se nós permitirmos que a nossa fé desfaleça, nós seremos derrotados pelo inimigo das nossas almas. Então vejam a importância de nós mantermos uma fé viva. Leiamos o que diz na 1 de João, no capítulo 5, versículo 4, na Almeida Revista e Corrigida. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vejam então que João pontua claramente: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Em frente, queridos irmãos, chegamos ao tópico número 1. Qual a procedência desses ataques? Subtópico 1. A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos invisíveis, os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Conforme mencionamos no início desta aula, relacionado ao título da lição, todos aqueles que querem viver uma vida de servidão, de obediência, de trabalho para o Senhor, padecerão perseguições. E aqui, nesse primeiro tópico, diz que estas perseguições são perseguições de cunho espiritual e não físico. E por serem lutas espirituais, quem está por trás ou quem está causando essa dificuldade para as nossas vidas é justamente o inimigo das nossas almas. É ele quem atua através das pessoas, é ele quem usa as pessoas para tentar nos atingir, para tentar fazer com que a nossa fé desfaleça. De volta ao texto, desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que a palavra hebraica Satã significa em português adversário. E em relação a isso, esse texto de 1 Pedro 5:8 nos mostra claramente. Vamos ler esse texto na Almeida Revista e Corrigida. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui deixa claro que realmente o diabo é o nosso adversário, não o nosso amigo, não o nosso parceiro, não o nosso chapa. Ele é o nosso adversário.
E é ele quem tenta, meus irmãos, a todo custo derrubar os crentes, derrubar as nossas vidas, nos enfraquecer, ele tenta fazer com que nós desfaleçamos na fé. Mas o Senhor está conosco, nos dando vitória, nos ajudando, nos dando graça para que caminhemos. E em nome do Senhor Jesus Cristo vençamos todas as batalhas. Em frente, queridos irmãos, subtópico 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, Efésios 6, para que possais, item A, resistir ao mal, item B, tendo feito tudo, item C, ficar firmes, que é em Efésios 6 e 13. Então vejam que a armadura de Deus nos ajuda a resistir no dia mal, tendo feito tudo, que está aqui no item B, e também ficar firmes. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Esse texto que está mencionado aqui na lição está na Almeida Revista e Corrigida. Vamos fazer a leitura deste Efésios 6 e 13, agora na Nova Almeida Atualizada, que tem uma linguagem um pouquinho diferente, pode nos ajudar a compreender um pouco melhor essa questão. Diz assim, Efésios 6 e 13 na Nova Almeida Atualizada. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vejam, queridos irmãos, como é mais claro o entendimento nessa versão Nova Almeida Atualizada. Por isso que eu sempre sugiro aos irmãos que nunca estude a lição usando só a Almeida Revista e Corrigida. Use aquela versão que eu já indiquei para os irmãos, a YouVersion, que é uma versão de celular e você também consegue usar no computador, onde há pelo menos 6 versões bíblicas diferentes para que nós possamos consultar e tentar ter o melhor entendimento a respeito dos versículos bíblicos. Então, essa armadura de Deus é muito importante, meus queridos irmãos, para que possamos ter vitória nessa batalha espiritual. Vamos em frente? Subtópico 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6 e 12. Conforme mencionamos, irmãos, na 1 de João, capítulo 5, versículo 4, a vitória que vence o mundo realmente é a nossa fé. O comentarista cita nesse subtópico que a arma mais eficaz é a fé. Realmente, e João confirma dizendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por quê? Porque através da fé é que conseguimos adquirir todas as outras características, virtudes e armas espirituais para que sejamos vitoriosos. Em Hebreus 11, que é chamado a galeria dos heróis da fé, nós vemos ali exemplos de pessoas que realizaram grandes obras para o Senhor, obtiveram grandes vitórias e milagres, tão somente por causa da fé. Vamos ler o que diz Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 32 ao 34, na Almeida Revista e Corrigida. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Vejam, queridos irmãos, então, que aqui em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, nós vemos que a fé realmente é a arma que nos impulsiona, ou é a primeira chave do castelo no que diz respeito a, se nós tivermos fé e exercermos a fé, nós conseguiremos em Deus grandes vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Em frente, queridos irmãos, pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Não devemos temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4 e 2. Aqui, meus irmãos, o comentarista menciona que pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida.
E por conta disso, jamais podemos permitir que a nossa fé desfaleça. Mas eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso, mas num ângulo um pouquinho diferente. Falando justamente do que? Do escudo da fé, que foi mencionado agora há pouco, como sendo integrante, né, da armadura de Deus. E justamente o texto de Efésios 6:6, na Nova Almeida Atualizada, nos diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Segundo o pastor Douglas Batista, que ensinou no trimestre passado, esta arma, né, o escudo da fé, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia, detém, né, a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo, as rebeliões disparadas pelo diabo. Então veja, o escudo da fé é aquilo que vai fazer com que todas aquelas que a Bíblia chama de dardos inflamados, que seriam, como ele diz aqui, calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo, sejam apagadas. Meus irmãos, nós não temos o domínio sobre a nossa mente. Então, pensamentos ruins, pensamentos de desânimo, pensamentos de dúvidas, pensamentos diversos, eles surgem na nossa mente, muitas vezes até soprados, entre aspas, pelo inimigo na nossa alma, que seriam o quê? As setas, os dardos inflamados do maligno, que muitas vezes atingem as nossas vidas. Só que é justamente através do escudo da fé é que estes dardos eles são apagados, é que eles são extinguidos, é que eles são vencidos nas nossas vidas. Quando nós temos dúvida, através da palavra, da fé na palavra de Deus, essa dúvida é dirimida. Quando nós nos achamos desanimados, porque o desânimo pode acontecer com qualquer um de nós, é através da fé na palavra de Deus que recebemos ânimo. Então percebam que existe uma dobradinha muito poderosa aí, que é a fé e a palavra de Deus. Porque se nós tivermos fé, mas nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos basear a nossa fé em algo que é fictício. Então provavelmente não teremos vitória. Mas se nós conhecermos a palavra de Deus e não a utilizarmos com fé, também não temos vitória. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus e cremos e usamos a nossa fé e depositamos a nossa fé nessa palavra que é a verdade, a vitória será entregue nas nossas mãos. Vocês se lembram do Senhor Jesus Cristo quando ele foi tentado ali pelo diabo no deserto? Como foi que ele venceu? O Senhor Jesus Cristo não venceu através do seu poder, ele venceu através da fé na palavra de Deus. Quando o inimigo se apresentou a ele dizendo: tu não és filho de Deus? Faça então com que essas pedras se transformem em pão. E o Senhor Jesus Cristo disse: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E as outras duas tentações, os irmãos conhecem, também foram vencidas pelo Senhor Jesus Cristo através da fé na palavra de Deus. Então percebam a importância dessa fé, a importância de nós termos este escudo da fé para proteger-nos dos dardos inflamados do maligno. Os dardos vêm, os maus pensamentos vêm, as dificuldades, as dúvidas vêm. Mas aí o que acontece? O Espírito Santo nos ajuda a lembrar uma palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus. E imediatamente nós, através da fé, cremos naquela palavra, afirmamos aquela palavra, oramos aquela palavra e a partir daquele momento nós sentimos aquele alívio, que significa que o dardo inflamado do maligno foi apagado. Vejam, meus irmãos, que conceito maravilhoso, ou que vitória grande Deus tem para cada um de nós. Escudo da fé, para ser usado em conjunto com a palavra de Deus, porque quando nós cremos, nós temos que depositar, ou a nossa fé tem que estar depositada onde? Na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Em frente, queridos irmãos, subtópico 4. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Estas armas espirituais, meus irmãos, se referem de forma figurada aos itens que encontramos na armadura de Deus. E essas armas espirituais são, conforme mencionadas pelo pastor Elienay Cabral. Primeiro, a palavra de Deus, que é
a espada do Espírito. Depois, a verdade. Depois, o caráter justo e reto. E depois, a proclamação do Evangelho da paz. E depois, a fé. E depois, a certeza da salvação. E depois, uma vida de oração. E aqui, quando eu disse o depois, eu não estou querendo criar um ranking, ou seja, o que é mais importante do que o outro. Mas nós precisamos ter tudo isso na nossa vida. Palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a verdade, um caráter justo e reto, o desejo de proclamar o Evangelho da paz dentro do nosso coração, a fé, a certeza da salvação e também, sobretudo, uma vida de oração. Tudo isso faz parte do arsenal que o crente pode lançar mão, ou pode não, deve lançar mão para ser um vitorioso nas suas batalhas diárias, nas suas batalhas espirituais. Lembrando sempre que a vitória vem das mãos de Deus. Queridos irmãos, vamos então avançando para o tópico 2 que diz: o inimigo procura atingir a nossa fé. Lembra que nós falamos que a fé era, segundo nós estamos vendo na lição e também na Bíblia, é o que nos leva a vencer o mundo? Então o inimigo quer necessariamente abalar a nossa fé, porque um crente sem fé é um crente derrotado. Vamos então, subtópico 1, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam: que fazem estes fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Realmente, meus irmãos, a tendência dos nossos inimigos é mostrar desprezo por nós. E sabe por quê? Porque nós precisamos espelhar, ou seja, mostrar, demonstrar para as pessoas que nos rodeiam que nós temos a simplicidade de Cristo Jesus. E ninguém, meus irmãos, dá valor à simplicidade. As pessoas querem coisas muito elaboradas, querem coisas muito preciosas. E a Bíblia nos fala claramente que nós precisamos ter a simplicidade de Cristo Jesus. Filipenses 2:5, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Vamos ver, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, na Almeida Revista e Corrigida. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem do que? Da simplicidade que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós como cristãos precisamos ser simples, porque Cristo Jesus é simples, foi simples no sentido de ele não buscou coisas grandes, ele não buscou coisas maravilhosas, ele buscou fazer a vontade de Deus. E nós, quando espelhamos, quando nós mostramos para as pessoas que nos rodeiam que também somos simples, porque Cristo é simples, eles procuram nos desprezar. Por quê? Porque eles acham que o valor das coisas está na suntuosidade. Só que no reino espiritual nós entendemos que o valor não está naquilo que é suntuoso, aquilo que é grande, aquilo que é maravilhoso. O valor do crente está em obedecer a palavra de Deus. O valor do crente não é aquilo que ele tem no bolso, não é o que ele tem na conta do banco, não é o quanto custa o seu carro, quanto custa a sua casa. O valor do crente é aquele valor que ele tem para o Senhor seu Deus. E esse valor é medido, meus irmãos, através da obediência. Nós falamos isso aqui em aulas anteriores. Aquele que ama a Deus precisa obedecer. E nós somos medidos pela nossa obediente. Bom está, servo bom e fiel, disse o Senhor Jesus Cristo. Sobre o pouco fosse fiel, fosse obediente, sobre o muito te colocarei. Então, meus irmãos, nós somos medidos diante de Deus pela nossa obediência. O nosso amor é medido diante de Deus pelo quanto nós obedecemos. Vejam então que é muito simples. E por conta disso, as pessoas muitas vezes nos desprezam, porque nós não estamos atrás de suntuosidade, nós não estamos atrás de muitas riquezas, nós não estamos atrás de mostrar para ninguém as coisas, nós estamos atrás de obedecer ao Senhor, o nosso objetivo é agradar o nosso Deus. Por isso, muitas vezes, nós somos desprezados. Mas nós não podemos permitir que esse desprezo nos atinja, desfaleça, faça com que a nossa fé desfaleça, porque nós precisamos saber em quem estamos crendo, pois Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Em frente, queridos irmãos,
Quando os 10 espias disseram, não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia, certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não os temais. Nesta segunda parte, meus irmãos, do comentário, nós vemos que o que reinou no coração daquele povo foi incredulidade em relação ao que Deus poderia fazer. Enquanto Caleb e Josué estavam certos de que, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos inimigos, Deus daria vitória, porque Deus havia prometido, aqueles 10 irmãos, aqueles 10 israelitas que foram espiar a terra, estavam dominados pela incredulidade, e a sua incredulidade acabou contaminando praticamente todas as pessoas, todos os israelitas, e eles desejaram em seu coração voltar para a escravidão do Egito. Então vejam que essa segunda parte não está muito ligada a desprezo, e sim à incredulidade. Em frente, subtópico 2, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse, se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Meus irmãos, escárnio significa zombaria, desdém, menosprezo. E esse tipo de ataque é extremamente comum contra nós, servos de Deus, assim como o comentarista pontuou. Conforme o comentarista colocou na lição, o Senhor Jesus foi escarnecido, foi zombado, foi esbofeteado, foi cuspido depois que ele foi preso ali pelos religiosos, os chefes dos judeus da época. Mas não foi apenas o Senhor Jesus Cristo. Você vê que o escárnio, conforme eu mencionei, acompanha as nossas vidas desde sempre. Vocês se lembram do que aconteceu quando os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas? Houve aquela confusão tremenda ali em Jerusalém. Por quê? Porque as pessoas começaram a ouvir os crentes falando das grandezas de Deus na língua em que eles eram nascidos, porque a Bíblia diz ali em Atos que estavam em Jerusalém povos de todos os lugares do mundo, com línguas diferentes que vieram adorar ao Senhor. E os discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar o evangelho nessas línguas dessas pessoas. E o que aconteceu? Uma parte daqueles que estavam ali começaram a escarnecer, dizendo que nada, esses daí estão todos bêbados. Vejam a situação, queridos irmãos. O poder de Deus se manifestando e os escarnecedores dizendo que nada, isso aí não é poder de Deus, não, isso aí é que eles estão bêbados. Esse texto está em Atos, capítulo 2, versículo 13. Paulo, quando estava pregando lá em Atenas, no Areópago, quando ele mencionou na sua mensagem a respeito de ressurreição dos mortos, ele foi zombado, ele foi escarnecido por aqueles que o ouviam. Então vejam, o apóstolo Jesus, o Senhor Jesus foi escarnecido, o batismo, a manifestação do batismo com o Espírito Santo foi escarnecida, Paulo pregando no Areópago foi escarnecido. Meus irmãos, essa é uma coisa que nós precisaremos nos, entre aspas, acostumar. Não acostumar em achar normal, mas nós temos que nos preparar para que quando isso acontecer nas nossas vidas, a nossa fé não desfaleça. Então isso é realmente algo bastante comum, mas a lição que nós temos que extrair de tudo isso é que esse escarnecimento, que essa oposição do inimigo não faça com que a nossa fé desfaleça. Ainda que o mundo não nos valorize, ainda que o mundo nos persiga, nós temos que ter, meus irmãos, a convicção de que estamos no centro da vontade de Deus. Nós temos que ter convicção de que estamos fazendo a obra do Senhor. Vamos ler o que diz João no capítulo 15, no versículo 18 e 19, na Almeida Revista e Corrigida. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece.
Meus irmãos, por isso, então, segundo esta palavra, nós somos aborrecidos, nós somos escarnecidos, nós somos perseguidos, porque nós não somos mais do mundo, ou seja, a nossa vida, apesar de que nós moramos aqui, mas a nossa pátria é a pátria celestial. Nós estamos aqui apenas como forasteiros e peregrinos, aguardando o nosso chamado para nós morarmos com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E por conta disso, o mundo nos aborrece, o mundo escarnece de nós, o mundo zomba de nós, mas nós veremos, meus irmãos, naquele dia, a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Vamos em frente, subtópico 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Meus irmãos, na realidade, esse texto, ou essa parte da história de Moisés, o que a Bíblia nos dá a entender é que Moisés não via em si mesmo capacidade alguma para fazer aquilo que Deus estava pedindo. Talvez por conta do seu passado, Moisés ainda continuasse achando que ele realizaria a obra do Senhor com a força do seu braço ou com a sua capacidade, que foi exatamente o que aconteceu 40 anos antes deste episódio, quando Moisés saiu do palácio do rei e foi ver os seus irmãos. A Bíblia diz que quando ele viu um egípcio brigando com um judeu, ele foi lá, um israelita, ele foi lá e matou o egípcio para querer resolver o problema com a força do seu braço. E o que aconteceu? Por conta desse homicídio que Moisés cometeu, ele precisou fugir ali do Egito e foi para o deserto e ficou 40 anos. Só que o que acontece? Provavelmente, entendemos o quê? Que Moisés, quando Deus o chamou, estava com aquela mesma mentalidade de que ele, com a sua própria capacidade, com a sua própria força, iria realizar alguma coisa. Mas Deus, irmãos, estava chamando ele para algo diferente. Deus estava chamando Moisés para que Moisés se permitisse ser usado por Deus para fazer grandes coisas. Não era o que estava em Moisés, não era a capacidade de Moisés, não era aquilo que Moisés tinha, mas sim aquilo que Deus daria para Moisés, aquilo que Deus operaria através da vida de Moisés. Então, eu discordo um pouquinho aqui do comentarista, porque a Bíblia nos dá a entender que não foi a imensidão da obra, e sim Moisés olhando para si mesmo e se achando incapaz. Inclusive, vamos ver o que diz em Êxodo 3:11, na Almeida Revista e Corrigida. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés estava falando para Deus: Deus, quem sou eu? Ou seja, eu não tenho moral, eu não tenho capacidade, eu não tenho nada, mas conforme mencionei, Deus não estava chamando Moisés para que Moisés usasse das suas habilidades humanas, mas sim que Deus o encheria de graça, sabedoria e poder para que Deus, usando Moisés, fizesse grandes maravilhas ali no meio do povo do Egito, tirando os israelitas dali com mão forte, com o braço estendido, conforme nos fala a palavra de Deus. Em frente, queridos irmãos, quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra de Deus? Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Conforme eu mencionei há pouco, realmente não seria Moisés com a sua capacidade, mas Deus usando aquele homem para operar grandes milagres ali no meio do Egito, com aquelas 10 pragas, para que os egípcios soubessem que só o Senhor é Deus. Em frente, queridos irmãos, subtópico 4, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama.
Este também, meus irmãos, é um outro problema que nós muitas vezes precisamos enfrentar, que seriam os boatos e as mentiras, as calúnias. Só que vocês percebam que a nossa tendência como seres humanos é nós nos justificarmos frente às calúnias, frente aos boatos, enfim, a nossa tendência é nós tentarmos nos justificar. Porém, meus irmãos, nós temos que aprender a confiar em Deus, porque é o Senhor quem nos justifica. Nós não precisamos nos preocupar com essa questão de ficar nos justificando diante de calúnias, diante de boatos ou diante de qualquer outra coisa. Nesses casos, é melhor que nós nem nos envolvamos e deixemos que Deus nos justifique. Vejamos o que diz Romanos 8:33 na Almeida Revista e Corrigida. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, mesmo que alguém nos acuse, mesmo que alguém nos calunie, mesmo que alguém lance boatos mentirosos a nosso respeito, nós precisamos manter a nossa fé em Deus, a nossa posição de servo de Deus, porque a Bíblia diz aqui em Romanos 8:33 que é o Senhor quem nos justifica. Nós podemos até passar por um primeiro momento, inclusive o comentarista colocou aqui o texto de 2 aos Coríntios, por infâmia e por boa fama, mesmo que nós sejamos caluniados por alguém, sejamos considerados por alguém como alguém do mal, como alguém que pratica a iniquidade, a Bíblia diz que através das nossas atitudes, eles verão o que nós estamos fazendo e glorificarão a Deus. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas nos justificarão, os nossos atos. Então, meus irmãos, nós não podemos nos ficar preocupados em nos justificar, porque Deus é quem toma isso para si. Deus é quem nos justifica, mesmo que nós não sejamos justificados diante dos homens. Deus nos conhece no céu. Paulo chegou a dizer um versículo que me veio à mente agora, sendo considerados enganadores, mas sendo verdadeiros. Ou seja, muitas vezes as pessoas podem nos julgar e nos caluniar e dizer que somos enganadores, mas nós, irmãos, temos que ter a nossa consciência tranquila diante de Deus, que nós diante de Deus somos fiéis, que nós diante de Deus somos verdadeiros, que nós diante de Deus somos justos e retos. Tudo bem, dentro da nossa fragilidade, mas que nós estamos comprometidos em obedecer, em fazer a vontade de Deus. E Deus é aquele que vai nos justificar. Não perca tempo tentando se justificar. Não perca tempo. Se fortaleça junto com o Senhor, se fortaleça junto a Deus. E Deus vai trabalhar para justificar. Deus vai mostrar para as pessoas quem você realmente é, porque Deus é aquele que se encarrega de nos justificar. Em frente, queridos irmãos, Jesus aconselhou àqueles que sofreram acusações mentirosas a alegrarem-se e a exultarem e a não atentarem para o que se fala deles. Exatamente o que eu acabei de dizer. Vamos ler esse texto de Mateus 5, 11 e 12, na Almeida Revista e Corrigida. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vejam então, irmãos, que maravilha. Em frente, subtópico 5, o inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. E nessa astúcia aqui, meus irmãos, nós podemos mencionar, junto com essa astúcia, uma outra arma chamada distração. Os inimigos dos judeus, usando a astúcia, eles queriam tirar os servos de Deus da obra através da distração. Queria fazê-los parar a obra para que eles fossem conversar com eles em um outro lugar. Isso, meus irmãos, nada mais é do que distração. E hoje o que mais nós temos na nossa vida são distrações. Esse excesso de atividades, esse excesso de coisas que queremos fazer, muitas vezes nos atrapalham de servir a Deus de uma forma melhor. Vocês se lembram de Marta? Vamos ler o que diz Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42, na Almeida Revista e Corrigida. Respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta,
Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E nesse texto de Lucas, meus irmãos, a Bíblia fala que que Marta estava distraída por causa das muitas necessidades, dos muitos afazeres. Então veja, a distração muitas vezes quer nos tirar do foco de servir ao Senhor. Que nós, irmãos, aprendamos a identificar essas distrações e peçamos a Deus graça para vencê-las, porque elas estão aí à nossa volta a todo momento. O celular é uma grande distração que muitas vezes nos tira até o tempo da oração, até o tempo de meditar na palavra de Deus. Que Deus nos dê da sua graça, para que possamos identificar estes inimigos e vencê-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Em frente, meus irmãos, subtópico 6, o inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, que uma das coisas mais importantes para os gentios é a manutenção da sua vida. Então, meus irmãos, o senso comum, ou seja, o que o mundo pensa é justamente isso, que a vida é o bem mais precioso. Mas para nós que somos crentes, nós sabemos que não é que nós não valorizemos a vida, sim, valorizamos a vida. Mas nós entendemos que para nós o mais importante é fazer a vontade de Deus, mesmo que para isso nós precisamos morrer. Paulo disse em Atos 20 e 24, na Almeida Revista e Corrigida, que em nada considerava a sua vida por preciosa. Vamos ler o texto? Atos 20 e 24, na Almeida Revista e Corrigida. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então vejam que mesmo que as pessoas lá de fora achem a vida o valor mais elevado, nós como crentes também valorizamos a vida, como eu disse, mas o que é mais importante para nós é fazermos a vontade de Deus, nem que para isso nós tenhamos que morrer. Então vejam, meus irmãos, a nossa obediência ao Senhor tem que transcender até a nossa própria vida. Porque é assim que os mártires, meus irmãos, agiam. Os mártires eram eles eram pressionados a negar o Senhor Jesus Cristo. Eles diziam, não vou negar o Senhor Jesus Cristo, eu prefiro morrer. Faça o que você quiser, mas o Senhor Jesus Cristo eu não nego, eu não renuncio à minha fé. E eles morriam como mártires. E é justamente isso, meus irmãos, que a Bíblia espera de nós. Porque se nós, quando somos ameaçados, se nós fraquejamos na fé, significa que nós não cremos em Deus. E Paulo diz que se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos. Nós estamos, meus irmãos, olhando para Jerusalém, nós estamos olhando para a recompensa. E nós não podemos ter a nossa vida por preciosa. Nós temos que, sim, cuidar do corpo, temos que nos alimentar, cuidar bem do templo de Deus, valorizar a vida, porque realmente a vida é importante. Mas nós não podemos colocar a nossa vida acima do nosso amor a Deus. Nós temos que amar a Deus até mais do que a nossa própria vida, porque se nós precisarmos entregar a nossa vida por amor dele, temos que ter essa condição. Então, aqui quando diz a respeito das ameaças, é justamente querendo fazer com que nós, meus irmãos, renunciemos à fé através do amor à nossa vida, através da nossa situação. Mas não, nós como crentes, não podemos ter a nossa vida por valiosa, por preciosa, no que diz respeito a ser mais preciosa do que a nossa obediência ao Senhor. Nós temos que honrar a Deus, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, até acima da nossa própria vida, porque isso é o que o Senhor requer de nós. Paulo disse, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. E ainda o mesmo Paulo diz que para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, se ele morresse, como ele morreu, ele tinha certeza que ele iria diretamente para o céu. Glórias ao nome do Senhor.
Então veja, meus irmãos, as ameaças, muitas vezes elas vêm para tentar fazer com que a nossa fé desfaleça. Mas nós temos que acreditar, nós temos que crer, nós temos que servir a esse Deus, mesmo que para isso precisemos morrer. Porque essa é a verdadeira prova da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Em frente, meus irmãos, vamos agora para o tópico 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Subtópico 1. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor havia enviado, que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. Meus irmãos, quando estamos no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo nos direciona a realizar a obra de Deus de acordo com a vontade dele. E conforme o comentarista pontuou, quando estamos sob a direção do Espírito Santo, não há lugar para palavras, não há espaço, para precipitações ou palavras irresponsáveis. Paulo nos exorta a que nós andemos em espírito, e essa palavra está lá em Gálatas 5:25. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então quem está no espírito, quem anda no espírito é alguém que anda em vitória diante do Senhor. Em frente, subtópico 2, os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve ao nosso Deus. Lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate. Ou seja, o livro de Neemias, meus irmãos, é recheado de expressões que mostram, expressões essas, tirados da vida, das orações de Neemias. Lembra-te, Senhor, como diz aqui, lembra-te de mim para o bem. Enfim, nós temos várias menções, várias e várias frases no livro de Neemias que justamente ligam a vida deste homem a uma vida de oração. Mas um ponto que gostaríamos de acrescentar aqui é também a respeito da fé. Hebreus nos diz que nós precisamos orar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus, segundo o escritor aos Hebreus, precisa acreditar que Deus existe, e não apenas isso, mas também que é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, uma vida de oração acompanhada de uma vida de fé ou de uma fé viva. Oração com fé, fé com oração, ou podemos chamar oração da fé. É a chave da vitória para a vida do crente. Em frente, meus irmãos, agora, aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu nos responder às orações. Leamos, meus irmãos, Jeremias 29:13 na Almeida Revista e Corrigida. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vejam que Neemias diz aqui que a busca que resulta em se encontrar Deus é aquela busca de todo o coração. Ou seja, aquela busca onde usamos a nossa fé, onde realmente estamos buscando ao Senhor com fé. E aquele que busca ao Senhor com fé, meus irmãos, como disse aqui Jeremias 29:13, ele encontra Deus. Ele encontra. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, nós encontramos a Ele. E junto com Ele, meus irmãos, nós recebemos todas as outras bênçãos. A parte mais importante para nós é encontrarmos Deus, porque junto com Deus nós temos o infinito, porque o nosso Deus é infinito. A W. Tozer diz que quando nós nos relacionamos com o Deus infinito, nós temos o infinito, entre aspas, à nossa disposição. Porque para Deus, meus amados irmãos, não há o impossível. Ele é o Deus do infinito. E quando o encontramos, quando o agradamos, quando o servimos com sinceridade, amor e verdade, nós recebemos tudo o que precisamos das mãos dele, tudo aquilo que necessitamos, Deus nos dá, e todas as nossas necessidades são supridas, porque Deus é um Pai amoroso que se alegra em suprir as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Em frente, subtópico 3, devemos também orar sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino.
falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola, ali em Lucas 18, quando ele diz que o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O pastor Cláudio Honor de Andrade diz que a oração é o diálogo da nossa alma com Deus. E existe, meus amados irmãos, uma grande necessidade de nós orarmos, porque nós precisamos entender que somos totalmente dependentes de Deus. Quando lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, e que nós devemos estar 100% do tempo conectados com o Espírito Santo, 100% do tempo andando em Espírito, porque isso é o que nos garante a vitória. Não é que devemos estar de joelhos em todo o tempo, não, mas nós temos que estar em conexão com o Espírito Santo, em sensibilidade a todo o tempo, orando em todo o tempo, no sentido de conversando, porque o que é orar? O que é orar? É conversar com Deus. Então nós devemos estar conversando, ora com o Pai, ora com o Espírito Santo, ora com o Senhor Jesus Cristo em todos os momentos. Mesmo quando nós estamos trabalhando, caminhando, tomando banho, enfim, em todos os momentos precisamos ter este canal de comunicação aberto, porque é através dessa comunhão com o Senhor que nós percebemos qual que é a vontade de Deus, que nós percebemos as orientações do Senhor para as nossas vidas, recebemos livramento, enfim, recebemos tudo aquilo que precisamos. Não podemos, meus amados irmãos, considerar Deus apenas como o nosso pronto-socorro. Eu estou precisando de alguma coisa, eu vou orar. Não, não, não. Deus não quer apenas que nós o busquemos quando nós temos necessidade, mas Deus quer andar conosco em todos os momentos da nossa vida. Em frente, Paulo exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu, perseverar em oração. O que é então perseverança em oração? Aí ele começa dizendo, é impedir que alguma coisa nos estorve de orar, encontrando-nos apenas na oração. Meus irmãos, hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem, eu não tenho tempo para orar. Mas é importante nós mencionarmos que também existe um adágio aí fora dizendo que tudo aquilo que nós consideramos importante, nós arrumamos tempo para fazer. E existe um outro ponto, nós só daremos importância a desenvolver uma vida de oração a partir do momento que nós entendermos os grandes benefícios e a grande necessidade que nós temos de estarmos conectados com Deus. Os Salmos 42:2, na Almeida Revista Corrigida, nos diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Meus irmãos, isso aqui no Salmo 42 nos diz que todos nós temos sede de Deus. Todos nós temos, isso aqui ampliando o conceito, significa todos nós temos um vazio que é preenchido apenas por Deus. E muitas vezes nós nos envolvemos em atividades tentando suprir este vazio, mas este vazio é suprido apenas por Deus. E é apenas quando nós desenvolvemos uma comunhão muito próxima do Senhor, do Espírito Santo, através de uma vida de oração, é que nós suprimos, é que nós acabamos suprindo este vazio, preenchendo este vazio e ganhando sentido, e a nossa vida começa a ganhar sentido a partir de então. Veja então a importância de nós desenvolvermos uma vida de comunhão muito próxima do Espírito Santo, o que significa orar sem cessar. Em frente, precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós mesmos. Realmente, conforme mencionado, a disciplina só é desenvolvida quando entendemos o valor da oração. A partir do momento que entendemos, nós vamos arrumar tempo, nós vamos, enfim, reservar o tempo correto para nos relacionarmos com Deus. Em frente, Marta não dispunha de tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Conforme mencionamos, meus irmãos, Marta estava distraída. As distrações estavam impedindo Marta de estar ali aos pés do Senhor. Mas percebam, eu não estou querendo dizer com isso que Marta não deveria cuidar da casa, não deveria preparar a comida, não deveria, enfim, porque ela de qualquer forma, havia recebido em sua casa o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Então ela queria, com certeza, oferecer ao Senhor o que tinha de melhor, ou seja, oferecer para o Senhor uma boa comida, oferecer ao Senhor uma boa recepção, mas nessa situação, meus irmãos, nós temos que separar as coisas, colocar aquilo que é mais importante em primeiro lugar
e depois as outras coisas menos importantes nos seus devidos lugares. E naquele momento não era importante o que Marta serviria para o Senhor Jesus e para os seus discípulos. O mais importante era o que o Senhor Jesus tinha para oferecer para Marta e Maria. E Maria compreendeu isso, porém Marta não. Marta tirou alguma coisa que era secundária e colocou como uma coisa primária, ou seja, de mais importância. Só que o Senhor Jesus Cristo falou para Marta, Marta, Maria escolheu o que é mais importante, receber a palavra, a comida, depois a gente vê. É como se o Senhor Jesus Cristo falasse alguma coisa nesse sentido. O que nós vamos comer, depois nós vemos, depois nós decidimos o que vamos comer. O mais importante neste momento é receber a palavra. E Maria escolheu o mais importante, que não lhe será tirado. Então vejam, meus irmãos, nós precisamos definir prioridades. E a nossa prioridade número 0 é servir ao Senhor, orar, enfim, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Desenvolver uma comunhão, uma proximidade com Ele, que é o mais importante na vida de todos nós. Em frente, queridos irmãos, quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de citar alguma coisa bastante interessante nessa questão dos obstáculos, que é o sono. Não sei se acontece com vocês, mas o sono, meus irmãos, é um dos meus grandes inimigos durante a oração. E eu vejo isso até nos evangelhos. Em pelo menos 2 situações, os discípulos foram repreendidos pelo Senhor. Não, uma delas eles foram repreendidos e numa outra delas, a Bíblia fala sutilmente que na hora de orar eles estavam cochilando. Então vejam a situação. Os irmãos sabem que a situação mais comum e mais conhecida foi no Getsemane, quando o Senhor Jesus Cristo foi para orar e pediu a ajuda de Pedro, Tiago e João, e ao invés de eles estarem orando, eles estavam cochilando. Isso todo mundo conhece. Mas no Monte da Transfiguração, Lucas nos diz que os discípulos também estavam cochilando enquanto Jesus Cristo estava orando e se transfigurou. Ou seja, eu interpreto e eu passo por essa dificuldade que o sono também é um grande inimigo nosso na oração. Porque você vai orar na madrugada, você não vai falar, você não vai orar em voz alta, você vai orar em espírito. E quando você dá uma vacilada, você se vê cochilando, ajoelhado, orando. Ou você devia estar orando e acaba cochilando. Isso, meus irmãos, é um grande inimigo que, no meu caso, eu preciso vencer, mas acredito também que muitas pessoas sejam atingidas por essa mesma dificuldade, se manter acordado na madrugada, orando em espírito, sem falar para não incomodar vizinho e tudo mais. Mas Deus, com certeza, nos dará a vitória. Em frente, meus irmãos, item B, é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Então ele soube que a resposta demorara, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Meus irmãos, nós temos o costume de querer as respostas de oração muito rápida. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensina na sua palavra que nós precisamos ter paciência. Hebreus nos fala isso, que nós precisamos ter paciência para que depois de havermos feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Quem ora ao Senhor com pressa não recebe. Quem ora ao Senhor com pressa de receber, normalmente os pregadores falam que nós não queremos ficar no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Nós queremos ir para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me responder. Mas, irmãos, nós precisamos de ter paciência, porque as coisas são realizadas, as bênçãos chegam nas nossas mãos no tempo de Deus. Deus nem se atrasa e nem se adianta, mas Deus chega no momento certo. Vamos em frente, queridos irmãos? É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. Os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Meus irmãos, o exemplo mais interessante que eu vejo a respeito disso, não que esses não sejam interessantes, foi o que aconteceu na vida de Isaac. Isaac era uma pessoa que tinha a promessa de Deus sobre sua vida, de que a sua descendência seria como a areia do mar. Por quê? Porque essa promessa havia sido feita a seu pai, Abraão. Então Isaac estava sob promessa.
Porém, a esposa que Deus arrumou para ele era estéril. E a Bíblia fala, meus irmãos, que ele orou 20 anos. E depois de 20 anos de oração, a resposta, a bênção de Deus chegou na vida dele. Então ele não desanimou de orar porque ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Ele orou 20 anos para que os seus filhos nascessem. E o nome do Senhor foi glorificado. E é isso, irmãos, que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Paciência. E orarmos até que Deus responda. Ou sim ou não, ou espere. Porque essas são as 3 respostas que Deus pode nos dar. Sim, é para agora. Não, não vou te dar. Ou então espere que ainda não é o tempo. Então, meus irmãos, que nós aprendamos com estes exemplos bíblicos a ter paciência. Em frente, D, é uma prova de que o Espírito Santo, que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isso é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia. Aqui, meus irmãos, o comentarista está se referindo à oração em espírito, ou seja, aquela oração que nós fazemos em língua estranha. Essa oração em espírito, só apenas os que são batizados com o Espírito Santo têm essa dádiva na sua vida. E é uma oração muito importante, por quê? Porque através da oração em espírito, a oração em línguas, Deus está edificando o nosso espírito. Paulo disse, orarei no espírito, mas orarei também com entendimento. Ou seja, nós temos que ter as 2 orações, oração com entendimento, onde nós oramos em língua portuguesa, e também temos que ter os momentos de oração em línguas, onde o Espírito Santo toma a nossa boca e passamos a orar em línguas, intercedendo por pessoas para a nossa edificação espiritual, que é de muita importância. E aqui, meus irmãos, mais um motivo para que todos aqueles que não são batizados com o Espírito Santo busquem este batismo. Por quê? Porque esta oração em línguas é uma arma, uma ferramenta poderosíssima para dar vitória a todos nós. Que nós possamos nos conscientizar disso, nós como professores, formadores de opinião, instruir e incentivar os nossos alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo. E por fim, meus irmãos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quero agradecer aos irmãos por estarem conosco, agradecer aos irmãos por nos acompanharem até aqui, que Deus possa abençoá-los de uma forma especial, maravilhosa. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Graça e paz, Deus vos abençoe.